Muito bem. Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem aí. Vamos então iniciar já a nossa atividade aqui dentro do CAD. Pela manhã nós conversamos algumas coisas, né? Mas como não estavam todos na plataforma conectados, a gente vai repetir algumas coisas aí e vamos dar sequência à aula 1 e 2, tá? Bom, eu vou projetar para vocês o slide. Todos conseguem ver? Sim, professor. Legal. Bom, então agora, nesse semestre, nós teremos aí, então a disciplina de desenho técnico, né? Não agora mais da prancheta, mas agora nós vamos trabalhar com o CAD, com uma ferramenta da Autodesk, tá? O CAD é um software preparado especificamente para desenvolver desenhos. Quer sejam esses desenhos na área de elétrica, de eletrônica, de mecânica, na área de construção civil, enfim. É um software que te dá condições de você desenvolver qualquer tipo de desenho. É lógico, né? E dependendo da atividade ou de cada um dos profissionais, você vai utilizar menos ou mais essa ferramenta, tá? Então, o CAD, o significado de CAD é o seguinte, é desenho auxiliado pelo computador, tá bem? É um software que está no formato da língua inglesa, né? Então, por isso que é escrito CAD, escrito ao contrário, né, para nós, né? E essa vai ser a nossa aula 1 e 2 dentro desse software, tá? Alguém de vocês já conhece essa ferramenta? Já trabalhou? Já teve curiosidade de mexer? Eu tenho instalado só. Tem instalado Não, software? eu instalei. Tá. Aquele passo a passo, todos receberam? O passo a passo para a instalação do software? Oi? Pessoal? Receberam ou não? Onde que tá esse passo a passo? Eu não recebi, pelo menos. Era para receber no chat do Moodle ou era para entrar na matéria e ver se tinha? Eu pedi para... Eu não recebi também não, professor. Eu pedi para a Sofia disponibilizar. Acho que ela não teve tempo hábil para poder disponibilizar para vocês ainda. Sofia, seu microfone deve estar desligado. Não estou te ouvindo. Tá no e-mail da turma. Ah, tá. Pessoal, tá no e-mail de vocês, viu? Ok. Quem sincronizou o e-mail que eu mandei para vocês, está lá. Ok? Mas tudo bem. No dia de hoje, a gente vai mostrar para vocês a ferramenta, como é que ela funciona. E aí depois eu vou disponibilizar no Moodle esses slides, tá bem? Mas é importante, assim, ó, que no decorrer da aula, vocês anotem algumas coisas. Por que anotar algumas coisas? Porque nem tudo que está no slide a gente consegue falar para vocês, entendeu? Porque quando a gente coloca no slide é mais um resumão que a gente faz, né? E a gente faz alguns comentários dentro da aula, então é importante que, de repente, se aquela informação que a gente está passando para vocês não estiver no slide, que vocês façam uma anotação, né? E aí fiquem à vontade para, a qualquer momento, nos interromper para fazer as perguntas, tá bom? Não deixem a pergunta para fazer na aula seguinte. Façam naquele momento para a gente poder organizar melhor as coisas e para que vocês também possam ter a informação da maneira como tem que ser dada. Bom? Então, nós temos aqui o AutoCAD, tá? E agora aqui nós temos o seguinte, ele é um software, né? É um software que vai permitir ao usuário. Quem é o usuário? É a pessoa que utiliza, né, o software. Desenvolver desenhos de alta e de baixa complexidade. Por que de alta e de baixa complexidade? Vou imaginar que você vai
você está no curso de eletroeletrônica aí, e de repente você quer desenvolver um projeto, você quer fazer um projeto de elétrica, né? Então, para cada projeto que você vai fazer, esse desenho tem uma certa complexibilidade. Então, ele pode fazer desde um desenho de uma planta baixa até os detalhes lá da fiação, detalhes dos componentes, enfim, tudo mais, tá legal? Então, para nós podermos viabilizar esse processo, né, nós precisamos primeiramente conhecer a forma como nós vamos estabelecer e desenvolver esse desenho, né? Desenho a gente não faz de qualquer jeito. Tudo que nós fazemos tem que ter o quê? Tem que ter um começo, meio e fim. Então, eu não posso começar ao contrário as informações, o trabalho, porque se eu fizer ao contrário, eu vou me perder no meio do caminho, tá? Então, a primeira coisa a ser feito quando vocês forem trabalhar, né? A primeira coisa é fazer o seguinte, realizar a instalação do software, tá bem? Esse software é um software free, ofertado pela Autodesk, porque o Instituto Federal ele tem um convênio com essa empresa, então ela disponibiliza para os alunos a versão educacional. Tanto o aluno, bem como o professor, pode utilizar a versão educacional. Estão surgindo aí alguns softwares, né, imitando o AutoCAD, onde eles querem trabalhar fora de um desktop ou fora de um notebook, como melhor dizendo, trabalhar online, né? Mas é um software que ainda está em teste e, de repente, não dá para fazer tudo aquilo que nós precisamos. Por que não dá para fazer tudo o que nós precisamos? Porque, na verdade, ele traz poucas ferramentas. Ele não traz todas as ferramentas necessárias para você poder desenvolver isso. Por exemplo, né? Vou imaginar que você quer representar lá uma tomada, né? E essa tomada é uma tomada de nova geração, uma tomada nova. Então, você tem que criar uma biblioteca para você poder representar isso. De repente, dentro desse software, que não é um software para rodar numa máquina mais parruda, numa máquina mais pesada, né? Numa máquina que tem maior capacidade, de repente esse arquivo não vai ter lá para você poder fazer uso, tá? Então é importante, eu oriento vocês, né, a utilizar o software que a Autodesk ela cede gentilmente para cada um de nós, para que nós possamos fazer uso, tá? Esta autorização ela é anual, mas você pode utilizar ad eterno, basta simplesmente fazer lá o recadastramento quando eles pedem, que você vai poder usar o software a qualquer momento, tá? Então não vai ter custo nenhum para vocês com o software. Uma orientação que eu passo para vocês evita de utilizar software pirata, tá bem? Porque quando você utiliza um software que não é autorizado, que não é recomendado, né, você acaba se prejudicando, porque de repente esse software ele vai dar alguns problemas. Outra coisa também importante, todas as vezes que vocês forem baixar o software, não baixe na versão em português. Por que não baixe na versão em português? Porque o software na versão em português, alguns comandos que você vai utilizar no mundo do trabalho, que você vai usar conosco aqui dentro do curso, né, não vai funcionar naquele software lá que está na versão em português, tá bem? Então, eu aconselho vocês a baixarem o software em inglês, tá? Aí, de repente, você pode falar assim, ó, professor, mas eu não conheço nada de inglês, né? Eu não tenho conhecimento da língua inglesa. Bom, não esquenta a cabeça, porque fica fácil depois da gente poder gerenciar isso, tá? Fica tranquilo, porque todo o suporte a gente vai passar para vocês. Então, o inglês que está lá é um inglês técnico, é um inglês mais, não é aquele inglês que você usa para fazer o diálogo. É mais um inglês técnico mesmo, é mais algumas palavras-chave que eles utilizam, tá bom? Bom, o AutoCAD é um sistema parametrizado,
que é um sistema parametrizado? Ele trabalha com sistemas de coordenadas. Ele precisa de valores nas coordenadas para que ele possa desenvolver, para que ele possa fazer a atividade, né? Então, ele trabalha no sistema de coordenadas, onde o comando aplica, onde é aplicado para o usuário, né, essa informação, e ele consegue trabalhar com uma precisão muito alta, né? Vamos imaginar aí que você tenha que fazer um projeto, e esse projeto tem uma precisão de 2 casas depois da vírgula, ou melhor dizendo, valores em centésimos, né, de precisão. Então, o AutoCAD ele consegue trabalhar com bastante precisão. Então, é uma ferramenta muito boa, né, para poder trabalhar isso, né. Então, quando você faz a abertura do programa, né, nós vamos nos deparar com algumas informações, né. E essas informações são importantes para que nós possamos dar início ao processo, né. E cada comando também que você realiza, esse é imediatamente absorvido pelo software, tá bem? Todos vocês sabem o que é uma memória randômica? Alguém sabe o que é memória randômica? Alguém sabe o que é uma memória volátil? É uma memória que executa. Putz, agora eu esqueci, calma aí. Vamos lá. Vamos imaginar que você comprou um computador, né? Vem algumas informações desse computador. A primeira informação que você busca mesmo é o seguinte: quanto que ele tem de memória fixa, ou quanto ele tem de disco rígido, ou qual é a capacidade que esse computador tem de armazenar informações, né? Hoje, o computador que tem menor quantidade de informações aí, ele tem 1 terabyte, né, de capacidade, tá ok? O AutoCAD não precisa de tudo isso para rodar, tá bom? Outra coisa importante também é o seguinte: você costuma perguntar o seguinte: quanto é que ele tem de memória volátil? Ou quanto que ele tem de memória RAM, né? Memória randômica. Então, o que é memória volátil? O que é memória randômica? É a memória que você tem enquanto a máquina estiver ligada, está ativada. Por exemplo, nós estamos trabalhando aqui agora com o computador, tudo está sendo gravado na memória randômica. Tudo que nós estamos fazendo, ele vai armazenando na memória randômica. Quando excede a quantidade de espaço que tem na memória randômica, ele apaga aquela primeira e sobe com a próxima, e assim vai. Então ele vai armazenando essa informação. Então a memória volátil é uma memória que você tem enquanto a máquina estiver ativada, ou enquanto o software estiver aberto. Na medida que você desligou o software, você perde essa informação, tá? Agora, a memória do disco rígido é aquela memória gravável, é onde você grava a informação, né? É onde você armazena a informação. Então você pode desligar a máquina e depois você pode ir lá e resgatar aquele arquivo, né? Então, memória randômica não é um arquivo. Agora, a memória fixa, a memória do disco rígido, já é um arquivo que você tem que gravar, tá bom? Legal? Então, toda vez que você vai trabalhar com o CAD, ele grava as informações, ou melhor, ele grava a informação que você editou, que você mandou para ele, e vai guardando na memória randômica. Só que chega um momento que é o seguinte, que isso se perde. Por que se perde? Porque excede a quantidade de espaços que você tem na memória randômica, e aí ele vai ter que buscar outras informações para poder ocupar aquele espaço. Tá bem? Então, quando você for instalar o CAD também, você tem que verificar o seguinte, ó, quanto é que eu tenho de disco rígido e quanto é que eu tenho de memória randômica. Porque o AutoCAD ele vai armazenando as informações e, de repente, essa informação ela fica muito pesada e, de repente, a máquina começa a travar. Então, quando você for fazer a instalação, não queira fazer a instalação do software bem atualizado. Lá tem desde a versão do AutoCAD 2014, que é de 1998, mais ou menos, né? AutoCAD 14, até a versão atual, que é a AutoCAD aí 2020. Tá bem?
Então, quando você for fazer a instalação, a sua máquina, ela reconhece qual versão do software pode ser instalado, tá bem? Então, ele vai mostrar para você ali, eu até coloquei naquele nosso passo a passo, eu coloquei o seguinte, para você verificar qual é a capacidade que a sua máquina tem para instalar o software, tá bem? Então, eu tenho a versão aqui, 2010. Para mim, está de bom tamanho, né? Ah, mas eu queria pegar a versão mais atual. Tá bem. Se você tem uma máquina que tem capacidade para isso, tudo bem. Agora, se não tem, não há problema algum. Porque para aquilo que você vai desenvolver aqui conosco, ou no mundo do trabalho, a versão 2010 está bom demais. Tá ok? Consegue fazer bastante coisa aí. Tá? Aí amanhã ou depois, quando você comprar uma máquina mais parruda, né, uma máquina melhor, aí você pode instalar uma versão mais nova. Tá bem? Mas não há necessidade de tudo isso, não. Tá bom? Então, essa orientação que a gente tem que passar para vocês, para evitar que você venha corromper a sua máquina ou venha corromper os arquivos que você tem lá dentro, tá? Bom, vamos ver primeiro qual é a primeira tela que apresenta no AutoCAD. A primeira tela que aparece para nós é essa daqui, ó, tá bem? Essa aqui é a tela que nós devemos clicar para começar a desenvolver o desenho, tá bem? E aqui são as informações de documentos anteriores, né? Documentos recentes, são os documentos que você trabalhou, tá legal? Se você desligar a máquina e voltar a ligar no dia seguinte, os arquivos que você trabalhou anteriormente ficam aqui, ó, armazenados, tá bem? É lógico, né? Excedeu o espaço aqui, o que ele faz? Ele apaga o de cima e sobe o próximo, tá? Aqui seria para você abrir os arquivos em uma certa pasta, tá bem? Esses outros aqui a gente não vai comentar a respeito dele nesse momento, tá legal? Então, o mais importante para nós, vai começar o programa, clica aqui, tá bem? Para você startar, para você começar a trabalhar o desenho, tá? Logo depois, nós vamos encontrar o seguinte, vamos encontrar esse formato aqui, tá bem? Está um pouquinho distorcido aqui, porque isso aqui está no formato de slide, viu? Então, aqui nós temos nessa parte superior, ó, aqui em cima, nós temos uma barra chamada barra de menu. Ok? Então, essa aqui é a barra de menu. Esta aqui é a barra de ferramentas que está dentro desse menu Home. Ok? Então, dentro do menu Home, nós temos estes comandos aqui, ó, todos esses comandos. E depois aqui ele tem outros comandos também, tá? Dentro desse menu aqui, desse menu Home, ele abriu a barra de ferramentas. E nessa barra de ferramentas tem uma série de barras aqui. Aí eu peguei uma aqui ó, e abri ó, a barra de ferramentas propriedades, tá vendo? Dentro dela tem um submenu. Então tem esse submenu aqui, ó, que você também pode acessar outras informações. Tá legal? Na grande maioria dos comandos eles têm sempre um submenu, que dá pra gente trabalhar tranquilamente. Tá bem? Esta parte preta aqui, ó, toda essa parte preta que vocês estão vendo ao fundo, né, é chamado área de trabalho ou área gráfica. É nesta área que nós iremos trabalhar todos os nossos projetos. É aqui que você vai fazer todo e qualquer tipo de desenho. Tá? Retornando um pouquinho, veja que a barra de ferramentas ela fica nessa posição e às vezes atrapalha, porque diminui o espaço que você tem aqui para poder trabalhar. Tá? Então, o que eu costumo fazer? Tá bem? Isso eu não coloquei lá no slide, hein, gente? Se quiser anotar, pode anotar. O que eu faço? Eu escondo essa barra aqui, ó. Ok? Deixa eu mostrar para vocês para ficar mais claro aí. Vocês estão vendo? Ó? Isso aqui é o cursor, ó. Esse é o cursor. É ele que vai me dar a possibilidade para eu poder fazer o desenho. Tá? Opa, tem alguém chamando lá. Vamos ver quem é. Isol. Legal? Então aqui eu tenho as barras de ferramentas, tá vendo?
Só que fica tudo exposto, ó. Fica muito grande as coisas aqui, né? E isso às vezes atrapalha. Então, eu particularmente, eu prefiro esconder isso aqui e prefiro deixar só a barra de menu. E quando eu precisar, eu clico no menu e ele entra. Você quer ver? Então eu venho aqui, ó, nessa área aqui, tá vendo? Eu tenho dois botões, tenho esse daqui e tenho este outro, ó. Então eu clico nesse daqui, ó, tá vendo? Ó, para minimizar o painel, tá vendo? Então eu clico aqui, ó. Legal? E clico aqui também, ó. Tá vendo? Então fica fácil para a gente poder trabalhar. Eu vou minimizar também esse daqui, ó. Tá bem? Olha o que acontece, ó. Fica fácil para poder trabalhar, fica mais limpa a área, tá vendo? Não fica tão poluído. Então aqui, por exemplo, ó, se eu quero entrar no comando aqui, eu clico aqui, ó, tá vendo? Ó, que aparece para mim. Aí depois eu venho aqui, clico no outro e assim vai. E aí quando eu sair dele, automaticamente ele recolhe, tá? Mas fica a critério de cada um de vocês, tá bom? Eu prefiro trabalhar com ele assim, ó, com a área limpa, que fica melhor para eu poder desenvolver o trabalho, tá? Outra coisa que nós temos é aqui embaixo, ó. É essa linha aqui chamada linha de comando. Esse software, ele faz uma interação com o usuário. Então você manda uma mensagem para ele, ele devolve para você uma mensagem para que você possa executar o próximo, para que você possa fazer o próximo passo, tá bem? Então tem que ter uma interface entre o usuário e o equipamento, usuário e equipamento, tá? Aí tem algumas pessoas que falam assim, professor, mas não tem a barra de ferramentas aqui, ó? Por que eu tenho que ficar entrando aqui na linha de comando? Porque na verdade é o seguinte, ó, toda vez que você clica aqui, ó, você vai fazendo as coisas sem saber o que está fazendo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem facinho aí. Vocês têm algum irmãozinho aí menor, que tenha a idade de 4, 3 anos? Alguém de vocês tem? Algum irmãozinho pequenininho? Eu não. Vocês já perceberam que as crianças, elas conseguem com facilidade, através da observação, elas conseguem mexer tranquilamente num notebook, num celular? Vocês já perceberam isso? Agora, por que elas conseguem trabalhar com facilidade nesses equipamentos? Por que eles conseguem absorver informação mais rápida? Porque ele é meio didático. Porque hoje em dia é tudo muito intuitivo. Não, além de ser intuitivo, Assim. além de ser intuitivo, é o seguinte, as pessoas têm a curiosidade de, primeiro, antes de saber o que vai acontecer, primeiro eles mexem. Por exemplo, sistema operacional Windows. Quando você vai trabalhar com Windows, se sumir com aqueles botões lá de atalho, você consegue trabalhar? Sim ou não? Não, né? Fica meio complicado. Não dá, Fica não. difícil. Por que fica difícil? Porque você vai ter que pensar, você vai ter que raciocinar para você entender o que você está fazendo. Ok? Então aqui é a mesma coisa. Se eu deixar isso aqui, ó, tudo aberto, a pessoa vai fazer o seguinte, ela vem aqui, depois clica aqui, clica lá, clica, e não está lendo nada. Entendeu? Ele vai fazendo. E acha que é tudo muito fácil, né? Mas é o seguinte, a gente tem que fazer o seguinte, eu prefiro esconder esse cara e eu prefiro aprender como é que se trabalha com o software. Eu quero dar o comando para ele, eu não quero que eu não quero ser escravo dele. Ele tem que ser o meu escravo. Eu mando ele fazer e ele executa. Eu mando ele fazer e ele executa. Então, toda vez que você entrar com um comando, esse comando vai entrar aqui, ó, nessa linha de comando. Sempre vai entrar aqui. Mas, professor, eu preciso toda hora ficar clicando aqui para poder colocar o comando? Não. Fez uma primeira vez aqui,
das próximas vezes, onde é que você tiver com o cursor, você pode só digitar o comando que ele já vai diretamente aqui para a linha de comando. Mas você tem que acostumar o seu olho aqui, para você entender o que é que ele está pedindo para você fazer. Ok? Tudo bem? Então essa aqui é a nossa área chamada área gráfica. Ok? Essa é a nossa área gráfica. E aqui nós temos o seguinte, ó. Essa barra aqui é como se fosse aquela barra lá de internet. Tá ok? Eu posso ter um primeiro desenho aqui nessa barra, tá vendo? Eu posso ter um segundo desenho aqui, eu posso ter um terceiro aqui, eu posso ter um quarto desenho aqui, e assim vai. Ah, mas eu não quero isso aqui, ó. Então você vem e apaga. Então ele é tranquilo, por quê? Porque ele facilita para o usuário, né? Essa versão, ela facilita para o usuário o seguinte, a questão de você ter vários arquivos abertos, né? Sem precisar fazer o quê? Sem precisar desligar um para poder ligar o outro, tá? Por isso que essa plataforma aqui, ela é for Windows, né? Ela trabalha dentro do ambiente Windows. Se eu for trabalhar com o Linux não trabalha por janela. Tá ok? Então o Windows ele trabalha por janela, então fica fácil de você poder desenvolver o trabalho aqui. Tá ok? Pessoal, dúvida até aqui? Alguma? Tranquilo? Deixa eu admitir mais um rapaz aqui. Opa, perdeu. Acho que até agora. Vamos lá. Tudo bem. Até aqui tranquilo? Sem problemas, pessoal? Muito bem. Então agora sim, agora nós temos algumas teclas aqui, que são as teclas de atalho, tá? Essas teclas de atalho, elas estão dispostas no próprio teclado da sua máquina, tá bem? Então a tecla F1, né? A tecla F1 é o help da máquina, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você queira conhecer mais do AutoCAD, você quer explorar mais do AutoCAD, né? Então, através da tecla F1, né, a tecla de Help, você consegue acessar mais informações e o software, ele pode te ensinar outras coisas também, que aí vai além daquilo que você adquiriu como conhecimento dentro das aulas. Então, você pode aumentar o seu conhecimento fazendo um estudo mais aprofundado dentro do software, tá? O F2, ele informa quais foram os últimos comandos utilizados pelo usuário. Por exemplo, vou imaginar que você trabalhou aí e usou 5 comandos, mas você não lembra qual é o comando que você usou da primeira vez. Então você pode apertar o F2 que ele vai mandar para você isso aí. Deixa eu só mostrar aqui para você dar uma olhadinha. Na medida que a gente vai trabalhando aqui, a gente vai mostrando, para ficar fácil para você poder entender. Vou apertar a tecla de função 1. Tá vendo? Então ele traz algumas informações com relação ao CAD, tá vendo? Da Autodesk aqui e tal. Ah, professor, mas o meu eu abri, ele estava em inglês. Você tem como mudar aqui, ó, tá vendo? Ele está em português, no meu caso aqui está em português, que eu já mudei, mas ele pode vir para você em inglês, por ser a primeira vez que você usa o software. E olha, quando você usa o software, esse software seu ele é rastreado, tá vendo? Por quê? Porque é um software seu, esse aqui é um software original. É um software original que foi autorizado pela Autodesk para que eu possa fazer uso. A versão, tá vendo? A versão minha é de 2018, tá vendo? Tá? Então ele traz algumas coisas aqui, tá vendo? Uma série de pesquisas que você pode fazer e vai por aí afora, tá? A tecla F2. Vamos apertar F2 agora. Olha lá, tá vendo? Ele aparece todos os comandos anteriores. Todos os comandos que eu utilizei anteriormente, tá? E ainda me dá a possibilidade de poder digitar um comando aqui, tá?
A tecla F3. Ó, olhadinha aqui embaixo, ó, no comando, tá vendo? O que é esse deixa eu ver, o snap. Esse snap é o seguinte, o snap são os passos que o mouse vai dar, tá bem? É quando você movimenta o mouse, ele está deslocando assim, ó. Quando você tiver com o comando ligado e o snap estiver ligado, o que vai acontecer? Ele vai buscar alguns comandos, tá bem? Eu vou digitar esse comando aqui, ó, o snap. Mas eu vou só colocar ele abreviado. É bom vocês anotarem já esse comando aí, ó, tá? O comando osnap. Tá? Eu vou digitar o comando osnap aqui, ó. Tá bem? Ó, ele tem o comando Drawing Settings e ele já abriu aqui, ó, na aba osnap, objeto de osnap, tá vendo? Então ele dá condições de você pegar o quê? Um ponto final, um ponto médio, um ponto central e vai por aí afora. Tá bem? E depois ele tem as outras abas aqui, ó. Mas ele já abriu diretamente no Snap. Ok? F4. Ele liga ou desliga o Snap agora para a função 3D. O que é a função 3D? Quando você faz um objeto que ele tem largura, profundidade e altura, ok? Esse objeto é um objeto 3D. Por exemplo, uma perspectiva isométrica, né? Ele é trabalhado no plano 3D, ok? A gente tem condições de fazer uma perspectiva isométrica aqui? Tem. Dá para fazer? Dá. É difícil? Não. Legal? Então, por enquanto, ele está desativado aí. Então, o F3, ele liga e desliga o comando Snap, né? Esse aí dá acesso ao que? Aos subcomandos dos comandos principais também, tá? O F4. Deixa eu desligar aqui. Então, o F5. O F5, ele liga e desliga, né? Ou melhor, ele ativa o plano isométrico, tá vendo? Ó? Tá escrito aqui, ó, isoplane, né? Plano isométrico. Ele pode colocar o plano isométrico no topo, né, na parte superior. Ele pode colocar do lado direito e ele pode colocar do lado esquerdo. Tá bem? Então essas são as posições que ele pode mudar o quê? O plano isométrico. Depois a gente vai conhecer direitinho o que é isso aí. Mas por enquanto é só para você saber que existem as teclas de funções, tá? Depois, a tecla F6, ó. A tecla F6, ela deixa ativo o dinâmico, né? A UCS, tá? Ó, desliga ou então liga. O que é a UCS? É a unidade central, né? Das coordenadas, né? Tá legal? Unidade do sistema de coordenadas. Qual que é a unidade do sistema de coordenadas? Essa aqui, ó. Isso aqui é a unidade do sistema de coordenadas. É ela que vai definir para você como você vai trabalhar. O F6. O F7. Ele liga a grade, né? Essa grade aqui, tá vendo? Tá ligada, ou desliga a grade. Tá ok? Essa grade aqui ainda é da versão do AutoCAD 2014 de 1990. Professor, mas por que eles não retiraram? Porque é o seguinte, eles têm que preservar o usuário. Na empresa, por exemplo, a pessoa está acostumada a trabalhar com um software que tem a grade aqui. Se a empresa remover a grade, a pessoa vai se perder, ela não vai conhecer o software. Então ele pode fazer o quê? Ele pode fazer um downgrade, tá vendo? Apertando somente um botão, downgrade ou upgrade. Pronto, está desligada a grade aqui. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar sem a grade. Por quê? Fica menos poluído, tá? F8. Ele liga ou desliga o plano ortogonal. Tá bem? O que é um plano ortogonal? É quando você tem um eixo nessa posição ou nessa posição.
Tá legal? É o plano ortogonal. Então ele forma um eixo de 90 graus. É todo aquele plano que forma um eixo de 90 graus. Esse é um plano ortogonal. Tá bem? Então eu deixo ele ligado ou desligado. Tanto faz. O F9. O F9 é o snap. Tá bem? O snap é o passo de cada uma dessas grades aqui, ó. É o passo de cada uma dessas grades. Então, ao invés de ele correr assim, livremente, ele vai saltando de um ponto para outro. Tá ok? Isso também é versão do AutoCAD bem antigo. Deixar desligado aqui. Outra coisa que nós temos, ó. Sistema de coordenadas polar, ligado ou desligado. Vou deixar desligado, depois a gente vai entender como é que funciona isso daqui, né? O F10 repete a função. F11, o objeto de snap. Tracking. O que é o tracking? É posicionar nesses outros aqui, ó. Então ele salta, ao invés de ele saltar de um para um, aqui ele salta daqui para cá. Tá bem? Mas eu vou também deixar desligado. Porque eu não quero trabalhar com esse cara. O F12, ele é sem função. Tá legal? Tudo bem? Então essas informações aí, elas estão contidas no nosso slide. Ok, vamos lá. Pessoal, dúvidas até aqui? Posso prosseguir? Bom, vamos lá então para o sistema de coordenadas. Tá? Nós vimos aquele eixo abaixo do lado esquerdo, que está indicando para cima e para a direita. Legal? Então, esse é o sistema de coordenadas. Então, o AutoCAD, ele trabalha por coordenadas. Tá bem? Então, existem 3 maneiras de você poder realizar o desenho no AutoCAD, através do sistema de coordenadas. Então, ele tem a coordenada chamada de coordenada absoluta, coordenada relativa retangular e a coordenada relativa polar. Tá ok? Em qualquer momento que você estiver trabalhando no desenho, você pode mudar o modo de programação para fazer o desenho. Você pode trabalhar com absoluto, depois você pode ir para o retangular, depois você pode ir para o polar, sem problema. Logo, isso depende da complexidade do desenho e também depende do usuário. O usuário é que define como ele quer trabalhar, tá? Sistema de coordenada absoluta. Vou dar uma lida aqui para ficar bem claro, tá vendo? Nesse sistema, todas as coordenadas partem do ponto 0, né? 0 da folha. Por que o 0 da folha? Quando nós temos o AutoCAD, ele possui ali um espaço teoricamente limitado, mas ele tem um 0 de referência. Ele tem um 0 de referência para ele começar a trabalhar um determinado desenho ou fazer um certo objeto. Tá bem? Então, na verdade, só um pouquinho só, gente. Só desligar isso aqui. Então, na verdade, quem determina a forma que vai trabalhar é o usuário. Mas o 0 de referência, ele está sempre no ponto determinado pelo software. Tá bem? E onde é que ele fica? Ele fica em qualquer lugar geométrico do software. O software escolhe o lugar geométrico e marca ali o ponto de referência 0. Tá legal? E toda vez que ele marca o ponto de referência 0, ele arrasta a UCS, ou melhor, a unidade central de coordenada, ele arrasta junto com o ponto. Ficou claro isso, sim ou não? A unidade central de coordenadas qual que é? É aquele eixo
né, que tem a posição, na posição vertical e na posição horizontal, que na verdade não é posição vertical e posição horizontal. Se você está olhando o desenho, se você está olhando a folha por cima, então aquele eixo que estava na vertical, ele fica nessa posição. Então é profundidade e aqui largura. Então é largura e profundidade, tá bom? Então, cada um desses eixos aí também vai ter um endereço lá, vai ter um nome. Então, dessa forma, o valor, ele é a referência para o início das coordenadas. Então, todos os valores que você for digitar, qualquer desenho que você vai fazer, no sistema absoluto, ele parte lá do zero de referência. Então, você vai somando valores, né? Você vai somando valores. Quer seja no eixo longitudinal ou no eixo transversal, na profundidade ou na largura. Então, dessa forma, esse valor zero de referência, ele é fixo, ele não sai do lugar. Tá bem? Acho que é melhor a gente fazer já no software para você poder ver isso. Não se preocupe com o que eu vou escrever aqui não, tá? Ó, eu vou colocar, tá vendo? Eu coloquei aqui o comando de linha, tá bem? Ele está falando para mim o seguinte agora, ó. Especifique ou marque o primeiro ponto, tá? Esse software é um software em inglês. Essa informação vai ter mais para frente lá nas nossas películas, né? Mas já vou adiantar para você aqui. Quando você vai trabalhar com AutoCAD, ele sempre trabalha com comandos, tá bem? O primeiro comando que vocês têm que se entender, tem que saber e tem que conhecer, é esse comando aqui, ó. Comando Y e comando X. O X, o eixo X, ele é sempre largura. O eixo Y é sempre a profundidade. Ok? Ele teria aqui um terceiro eixo, que iria dar o volume. Esse terceiro eixo seria o eixo Z. Então, retomando, X, largura, Y, profundidade, Z, altura. Tendo essas três cotas, você dá volume na peça. Ok? Então, ele está pedindo para mim o seguinte, ó. Especifique o primeiro ponto. Onde? Na tela. Como esse software é um software em inglês, Travou? Coisa de rico. Gente, deixa mudo, tá muito barulho no microfone de você. Ok, eu tô mandando mensagem pro professor.
Ele saiu da reunião. Gente. Sim. Ai, meu Deus. Por que parece que essas coisas acontecem com a gente? A Harumi, Segal, Agi, o Lucas, Cláudio, Otávio. Pera, só tem a gente? Alguém me responde, por favor? Só, Sofia. Pelo amor de Deus. Falando nisso, eu tirei print de todos os slides interessantes que apareceram. Quem quiser, eu mando no grupo. Otávio, Oi. eu mandei mensagem pra você no WhatsApp, depois vai ver, por favor. Ai, cacete. Status. Ah, tá. Tá, já vi. Pode ser depois das 6? Pode. Porque agora à tarde eu vou estar ocupado. Não, pode sim, eu tenho reunião às 3h30, 3h20, por aí. Aí depois eu tenho que fazer matemática. Que eu tenho atividade. Ah, eu tenho que fazer também. Gente, o professor tá falando, Tá? mas acho que o microfone dele tá desligado. Nossa, como que eu tô falando? Como Professor, seu microfone tá mudo. Professor, voltou. Melhorou? Agora foi. Foi. Louco. Nossa, que desespero, nossa. Vamos lá. Então acontece o seguinte, ó, o software é um software em inglês, então tudo qualquer valor decimal que você for colocar, ele tem que ser colocado por ponto, tá bem? E para separar o eixo X do eixo Y e do eixo Z, nós colocamos a vírgula, tá bem? Nós não digitamos o eixo, nós digitamos o valor do eixo, tá? É bom fazer uma anotação aí, então. Sempre o primeiro valor que você coloca é o valor de X. O segundo valor é o valor de Y. E o terceiro valor é o valor de Z. Sempre que eu for colocar os valores, eu vou separando por vírgula. Tá ok? Tudo bem? No nosso caso aqui, ó, nós estamos trabalhando nos 2D. Eu não tenho o terceiro eixo aqui. Eu estou trabalhando no 2D. Então eu vou colocar só o valor para X e para Y. Tá ok? Então eu vou entrar com um comando aqui. Legal? Vai falar, especifica o primeiro ponto. Ó, comando line, line de linha. Então eu vou construir uma linha. Então, para colocar o comando line, eu posso escrever line, ou então simplesmente eu digito a letra L. Seja ela maiúscula ou minúscula. Tá bem? E aí depois eu confirmo dando enter. Acho que agora Tá? saiu. Aí ele já começou a fazer uma conversa com você aqui, tá vendo? Ele está falando para você, ó, mostra para mim qual é o primeiro ponto. Professor, Tá bem? Então eu vou digitar o seguinte, ó. 0. Percebeu ali que apareceu o valor 0? Cortadinho. Aí eu coloquei vírgula aqui, ó. não tá compartilhando, professor. E digitei novamente o valor 0. Ok? E agora eu Professor, vou... você não tá compartilhando sua tela.
Não está compartilhando? Não, quando você voltou, saiu. Melhorou agora? Tá carregando. Melhorou ou não? Foi. Foi? Então tá Agora aqui, ó. Eu digitei o comando L, que é o line. Ele está falando para mim o seguinte, ó. Especifica o primeiro ponto na tela. Aí eu coloquei 0, coloquei a vírgula e coloquei o valor 0 novamente. Tá ok? Em seguida, eu vou apertar o Enter. O eixo, no modo absoluto, ele vai ter que começar aqui, ó. Bem nesse valor 0. Vamos ver se é isso mesmo? Vou apertar só o Enter agora. Tá vendo? Ele pegou um lugar geométrico qualquer. Tá bem? Agora nós temos aqui também o seguinte, ó. Eu não estou conseguindo enxergar isso. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso reduzir ou ampliar o tamanho da minha tela. Tá bem? Eu posso dar um zoom. Eu posso abrir essa informação. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu venho agora aqui nessa barrinha, tá vendo? Nessa barrinha. Nessa barrinha nós temos o seguinte, ó, nós temos esse comandozinho aqui, a mãozinha, tá vendo? Isso aqui é o pen. O pen é para você movimentar a tela, como se você pegasse a folha, né? Pegasse a folha, ela tá aqui, você põe a mão aqui e muda para essa posição, ou para essa, ou para cima, ou para baixo, tá bem? Então o comando pen é para isso, é para você mexer, ó, a posição da folha, ó. Quero sair? Tá vendo? A mãozinha continua. Depois que eu cliquei e apertei, a mãozinha continua. Você pressiona o botão direito do mouse, ele vai aparecer agora um submenu. Vamos lá. Eu estava com o comando de linha ligado. Tá bem? Fiz o seguinte, ó. Chamei um subcomando. Vim buscar aqui um comando principal. Então, o comando linha, ele está escondido. Mas ele está ativo ainda. Mas só ele não está funcionando. O que está funcionando agora é o pen. Mas eu quero pegar agora um subcomando do comando pen. Eu venho aqui e clico com o botão direito do mouse. Tá bem? Dentro do comando eu tenho o seguinte, ó, eu tenho o Excite, que é para sair, tenho o pen, que está ativado, eu tenho o zoom, que é para abertura, né, para dar um zoom na folha, o zoom window, que seria o quê? O zoom window é você clicar aqui e você abre uma janela em torno do desenho. O zoom original, tá bem? Então ele pega o zoom que estava anteriormente, ou o zoom extend. Ele faz o quê? Ele pega toda a área da folha, né? E busca o ponto onde ele está. Vamos ver se ele faz isso? E agora eu vou lá, Excite. Olha lá. Tá bem? Então ele está bem aqui, ó. Está amarrado no ponto ali, ó. Tá bem? Então essa referência aqui, ó, é 0. Daqui para cá positivo, daqui para cá positivo, daqui para baixo negativo, daqui para baixo negativo, daqui para a esquerda negativo. Tá bem? Legal? Então tá aqui, ó, a primeira posição. Vamos fazer novamente, ó. Você viu que o comando de linha tá ligado aqui, ó? Ele tá pedindo o próximo ponto. Mas eu vou sair agora, vou apertar o ESC. Este comando de linha está na memória randômica. Eu não preciso digitar novamente. Basta eu apertar o Enter ou então apertar a barra de espaço. Olha lá o que vai acontecer. Tá ok? Então ele está na memória randômica ainda. Legal? Então já buscou lá o comando. E agora eu não quero mais que ele fique no zero aqui. Ó. Agora eu quero que ele faça o seguinte. Ó. Eu quero que ele fique daqui para cá com 10 e daqui para cá com 10. Então eu vou colocar o quê? 10,10. Tá vendo? Então ele já posicionou aqui. Ó. Legal? Então esse é o modo chamado modo absoluto. Né? Ele tem um zero de referência e todas as coordenadas partem desse ponto aqui. O zero ele é fixo, né? O zero não muda de posição, ele é fixo nessa posição. Tá bem?
Bom, então nós temos também um outro modo, que é chamado modo incremental, né? Mas o incremental ele é usado mais quando você vai fazer a programação de máquinas, né? Mas no AutoCAD ele é chamado de modo relativo, né? Chamado de modo relativo. E nós temos dois modos relativos. O modo relativo retangular e o modo relativo polar. Tá ok? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona o modo relativo retangular. O modo relativo retangular ou modo relativo polar, o próprio nome já diz, ele vai traçar as coordenadas em relação ao último ponto que foi marcado. Vamos ver como é que é feito isso? Vou voltar lá outra vez no comando de linha. Só apertei a barra de espaço. Vou colocar lá 10,10 outra vez. Viu onde é que ele parou? Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele desloque só em X. Eu quero que ele desloque só em X, ó, só aqui. Eu quero que ele desloque 50 milímetros. Tá bem? Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que colocar... Primeira coisa, anotem aí, tá? Quando eu vou trabalhar com o modo relativo, eu tenho que descaracterizar o modo absoluto. O zero não vai ser mais aqui, agora o zero vai ser nesse ponto que está aqui, ó, o cursor amarrado. Então, a primeira coisa que eu coloco é esse símbolo de arroba. Vamos lá. Percebeu? Aqui apareceu arroba. Então, quando eu coloco o arroba, indica o seguinte, o modo que eu vou trabalhar agora é o modo relativo, tá bem? E aí eu posso trabalhar com o modo relativo retangular ou polar. Mas vamos trabalhar primeiro com o modo relativo retangular, tá bem? Então eu vou colocar 50, tá vendo? Para X, vírgula. E vou colocar 0. Então, ó, se eu coloquei o arroba, ele já sabe que a referência está aqui. E agora ele vai deslocar 50 nesse eixo e 0 neste eixo aqui, ó. Tá bem? Ele não vai voltar para cá, porque o arroba já falou para ele o seguinte, fica aqui nessa posição, tá? E vou dar um Enter. Vou levar até o mouse para cá para você poder ver melhor. Percebeu? Para mim não tá aparecendo a tela. Não está aparecendo? Pessoal, não está aparecendo para vocês aí? Pra mim não tá. Caiu. Não. Você não caiu, não? Para os outros está aparecendo? Os demais Eu acho que para ninguém. Pra mim também não tá aparecendo, não. Deixa eu conectar outra vez. Apareceu aí? Foi. Agora apareceu. Vou voltar então para vocês poderem ver, tá? Bom. Então eu tinha falado para vocês o seguinte, que agora eu quero deslocar a partir dessa referência aqui, ó, que é o 10,10, eu quero deslocar só no eixo X. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Põe o comando de linha, eu vou colocar lá 10,10. Tá vendo? Parou aqui. Agora eu quero deslocar só nesse eixo aqui, ó, no eixo X. No eixo X eu quero deslocar 10, 50, e aqui no eixo Y eu não quero deslocar nada. Então, a primeira coisa que eu faço é marcar a referência que ele está. Eu quero transferir o zero agora para a última posição. Coloco o símbolo de arroba. Em seguida, agora eu vou colocar os valores do eixo que eu quero deslocar. Qual é o primeiro eixo que eu tenho que deslocar? X ou Y? Via de regra. X. É o X. Exatamente. Então, esse é o primeiro valor. Então, vou colocar 50. Como é que eu faço para separar o eixo X do eixo Y? Coloca um 0. Oi? Está muito Coloca baixo o seu microfone. um 0 no Y.
Não. Para o eixo X do eixo Y, eu coloco a vírgula. Estão lembrados disso? Ah, sim, sim. Então, coloquei a vírgula aqui, ó. Pronto, olha lá. Já separei. O primeiro eixo já foi. Qual o valor de Y? O eixo Y vai mexer sim ou não? Não. Não. Então, qual o valor dele? 0. Só que esse 0 que eu coloquei, ele não vai voltar para cá, para o início, viu? Por quê? Porque ele sabe que o começo agora é aqui, ó. Porque o arroba definiu isso. Eu vou colocar até o eixo inclinado aqui para você ver como é que vai acontecer. Ó. Coloquei lá 50,0. Antes eu coloquei o arroba, né? E agora eu vou apertar o Enter. Olha lá, foi. Beleza? Olha o que está dizendo agora aqui, ó. Especifica o quê? O próximo ponto. Eu quero subir com ele para cá. Essa coordenada é positiva ou negativa? Daqui para cima? Positiva. Positiva, né? Legal. Eu quero fazer um quadrado de 50 por 50. Como é que eu devo escrever agora? Agora você está subindo, né? Isso, eu vou subir. Então seria Arroba, legal, vamos lá. Arroba, o quê? 0,50? 0,50. Eu estou dizendo pelo seguinte, olha, eu não quero que você desloque nada em X e desloque só em Y. Eu vou colocar para cá, só para você ver que realmente acontece isso. Legal? Deu certo. Agora é o seguinte, ó. Eu não estou com ele parado aqui. Sim. Eu não quero deslocar para cá agora. Essa é a coordenada negativa ou positiva? É negativo. É negativo para quem? Para X ou para Y? Para X. Para X. Como é que eu escrevo agora ali, na linha de comando? Seria menos. Pera. Arroba menos 0. Isso. Arroba. O quê? Menos. Menos quanto? Mas aí se quisesse voltar seria 0, só que não existe menos 0. Não, é menos 0. Eu não tenho que voltar ao eixo? Sim, então menos 50? Isso. Menos 50, vírgula 0. Vou colocar aqui para você ver que realmente acontece. Ó. Tá bem? Legal? Agora é o seguinte. Eu posso fazer o fechamento aqui? Posso. Eu posso fazer de 3 formas. Tá bem? Ou eu movimento o mouse aqui, ó. Ó o que apareceu lá aqui. Tá vendo que apareceu? Um quadradinho vermelho, não apareceu? Uhum. Eu posso fechar ele aqui. Esse é o primeiro modo. O segundo, eu posso digitar esse valor para ele poder descer. Que seria menos quanto? Arroba 0 menos, vírgula menos 50. Arroba 0, menos 50. Então ele desceria aqui, não é isso? Isso. Beleza? E tem um terceiro modo de você poder fazer isso. Né? Você pode mandar ele fechar no início do primeiro ponto. Onde que é o início do primeiro ponto? Qual o valor do primeiro ponto? 0. Não. 50. Também não. É 10,10, não é isso? Isso. Mas eu quero que ele feche lá sem digitar o valor. Então digita o seguinte, ó. Digita a letra C, tá vendo? Aqui apareceu a letra C aqui. C vem de closed, né? Close de fechar. Eu peço para ele fechar. Quando eu coloco a letra C e aperto o Enter, o que ele faz? Ele volta para o primeiro ponto e desliga o comando. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Pronto. Tá legal? Beleza? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Alguém tem dúvida? Até agora não. Muito bem. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero que vocês me mostrem como é que eu faço para colocar
o eixo nessa posição, de tal forma que se eu traçar uma reta aqui, ó, o vértice vai ficar certinho nessa posição, mas eu quero ele afastado tanto para esse eixo aqui, ó, como para esse, eu quero que ele fique afastado 10 milímetros. Como é que a gente poderia fazer aqui? Pensando agora nos dois modos em que nós trabalhamos, modo absoluto e modo relativo, retangular. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro tem que colocar o comando. Comando. Qual comando? O que você fez aqui? Não foram linhas? Sim. Então, qual comando que eu tenho que chamar agora? O de linha? Comando de linha. Qual é o comando? Como é que eu escrevo esse comando? L. L ou escrevo line, não é isso? Então, vou colocar L aqui, ó. Pronto. E agora? O que ele está falando para nós aí? O software. Olha na linha de comando. O que está escrito na linha de comando? Aqui embaixo, a gente, ó. Que tá escrito? Tá falando que tem que colocar o primeiro ponto. Primeiro ponto. Agora, qual é o valor desse primeiro ponto, sabendo-se que neste eixo aqui, ó, neste eixo e neste eixo, ele tem que afastar 50 milímetros. Não era 10 milímetros? Tá, ele tem que afastar 50 milímetros? Tem que ficar 50, vou colocar 50 milímetros daqui para... 50 não, 10 milímetros, vai. Daqui para cá e daqui para cá. Então teria que ser 60. Todo mundo concorda que é 60? Hein? Sim. Então vamos lá. Então como é que eu tenho que escrever aqui? 60,60? Então vamos lá. 60,60. Vou colocar até para cá o mouse. E agora? Deu errado, hein? Não é isso. Porque já estava afastado 10, então teria que ser 70,70. Então a primeira coisa eu tenho que fazer o quê? Comando de linha, né? E vou escrever o quê? 70,70. Tá aí, beleza. Tudo bem? Agora eu quero fazer um retângulo de 70 por 50. Como é que nós fazemos agora? Eu quero um retângulo de 70 por 50. Quando eu já coloquei a primeira cota, né? A primeira cota de quanto que é? 70. Então, se é 70 por 50, significa o seguinte, que em x ele tem que ter 70 e em y ele tem que ter 50. Aí vai para o arroba. Arroba. 0,50. Não é isso? Ó, é um retângulo de 70 por 50. Então, x tem que ter 70 e y tem que ter 50. Mas você já está no 70, não é? Sim. Então agora seria... 70, é isso aí. Colocou arroba lá, tá vendo? Você que falou para colocar arroba. Ele zerou aqui, ó. 70, que mais? 0,0. Então vamos ver se é isso que ele vai fazer. Beleza? Agora é arroba... Vamos ver se outra pessoa consegue fazer. Vamos ver se outra pessoa consegue fazer. Que você tá fazendo tudo para eles aí. Cadê os machão desse grupo aí? Sempre. Pessoal, vocês têm direito de errar, viu? Fica à vontade. Se você não errar, você não vai entender também como é que faz. Vamos lá.
Professor, agora é Pode falar. arroba zero. Arroba. Repete comigo, por favor, que cortou sua ligação. Oi. Professor, é arroba 0,50. Aí, legal. Quem é que foi que te falou aí? Quem foi que falou zero? Foi o Cláudio? Foi. Legal. Vamos lá, João Vitor. Você está vivo aí ou não? João Vitor? Segal, Eu? responde. Isso. Eu? Vamos ver. Qual é a próxima coordenada lá, João Vitor? Fala pra gente aí. Não tenha medo de errar, não. Vamos ver. Acho que é arroba. Arroba. Daí é 0. Ó, lembra o seguinte, Vitor. Você vai movimentar os eixos. O primeiro eixo sempre é o eixo X. Então, a primeira coordenada sempre é de X. E a segunda coordenada é de Y. O arroba tá certo. Vamos lá. O que Então é tá faltando? 70? 70. Porque é 70 por 50, né? É, mas ele está posicionado ali, não é isso? Naquele último ponto? Se ele vai deslocar para a direita ou vai deslocar para a esquerda? É para a esquerda. O valor é positivo ou negativo? Acho que é negativo. Então menos Isso. Menos 70. O que mais? menos 70,0. É isso aí. Agora ficou facinho, né? Vamos ver o outro lá. Tá viva aí, Giovana? Giovana? G ou G? É Giovana, né? Tá escrito Giovana Marques. Será que ela caiu? Não, ela ainda tá aqui, eu acho. Giovana, não tenha medo, não. Você pode errar, filha. Não tem problema nenhum, não. O professor, posso responder? Se ela não responder? Vamos chamar o Otávio, então, para ver se o Otávio responde. Eu? Isso, Otávio. Fala pra gente aí. Vai ser arroba. Daí o eixo X vai estar no 0 e o eixo Y vai estar em 50. 50 positivo ou 50 negativo? Vai ser negativo porque ele vai estar descendo. Então é menos 50, né? Então ficou o quê? Isso, menos 50. Arroba. 0, menos 50. Legal. Vou Beleza. apertar você. Agora vamos ver o Gabriela. Harumi. Gabriela? Qual seria a outra forma de a gente poder fazer isso, Gabriela? Se eu quisesse fechar ali. Pedro? Lucas? Aperta Outra forma para fechar o quadrado, sem ser a que o É, Otávio falou? para fechar o retângulo ali, como é que eu posso fazer? Ah. Qual seria a outra forma? Professor, tirando o jeito que o Otávio falou, acho que eu não. Pode até ter, mas eu não penso em nenhum outro jeito assim, sabe? Aí eu não sei se mais alguém pode ter a resposta, mas eu não tenho no momento. Tá. Quem é que pode responder pra gente isso aí? Eu. Pode falar. Aperta o C. O que significa a letra C? De close. O que ele faz quando você aciona o closed? Ele fecha. Ele fecha onde? No ponto inicial. No ponto inicial. E acontece mais o quê? E desliga o line. Tá bom? Então é isso aqui, ó. Vamos lá. Letra C, Enter, pronto, fechou. Ficou claro até aí? Uhum.
Vamos lá. Sim. Agora vamos lá para o modo relativo polar. O que é o modo relativo polar? Deixa eu só mostrar para vocês lá. Puxa vida. Depois a gente pega o slide lá, não tem problema nenhum. Vai dar para fazer. No modo relativo polar, ele faz o seguinte. Legal. No modo relativo polar, ele faz o seguinte. Por exemplo, ó, eu tenho esse eixo e tem esse eixo aqui, ó. Beleza? Então, como ele é modo polar, ele faz a seguinte coisa com esse eixo aqui, ó. Ele remove o x e remove o y. Então, do zero para cá, esse eixo tem valor de 0 ou 360. Esse aqui tem valor de 90. Esse aqui tem valor de 180. E esse aqui tem valor de 270. Repetindo. No modo relativo polar, o eixo de rotação é esse daqui. Este ponto para ele, ou essa reta para ele aqui, tem valor 0 ou 360. Esta reta aqui, ela tem valor 90 graus. Essa aqui tem valor 180. E essa aqui tem valor 270. Se eu voltar para cá, ele fecha o círculo com 360 graus. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Ele também tem os valores intermediários aqui, viu? Ele não trabalha só com esses 4 valores, não. Se eu quiser colocar 2 graus aqui, ele vai trabalhar com 2 graus. Se eu quiser colocar 45, ele vai, 30, e assim vai somando. Tá bem? Então, vamos lá. Eu quero ainda colocar o outro objeto aqui. Só que esse objeto agora é de 50 por 70. E eu quero colocar ele afastado aqui desse objeto. Eu quero que ele fique afastado 30 milímetros. Tá bem? Vamos lá. Quem arrisca em poder começar aí? Tentar fazer um de cada vez é para a gente poder trabalhar juntos, tá bom? Porque assim todo mundo aprende. Quem quer começar? Posso escolher um voluntário? Escolher voluntário é bom, hein? Vamos lá, Lucas. Lucas Reis? Oi. Vamos lá. É para eu dar um valor em grau isso daí ou eu não entendi Não. muito bem? Primeira coisa, eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero colocar nessa posição aqui, ó. Eu quero fazer um retângulo de 50 por 70. Mas eu quero que ele fique afastado aqui 10 milímetros. 10 não, eu coloquei 30, né? 30 milímetros. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeira coisa, dá uma olhadinha aqui, ó. O que é isso aqui, né? Linha de comando? Sim ou Sim. não? Eu tenho que Sim. escrever alguma coisa aqui? Sim ou não? O AutoCAD ele trabalha sem comando ou ele trabalha com comando? Trabalha com comando. E qual é o comando que eu vou utilizar para fazer um retângulo aqui, ó, de 50 por 70? É o line. Legal. Então tem que escrever comando de linha. Legal. Beleza. Agora me diz o seguinte, ó. É dessa forma que vocês têm que pensar agora. Aqui é o 0, não é? Tudo Sim. bem? Eu quero colocar esse ponto aqui nessa posição, onde eu vou ter daqui para cá 30 e daqui para cá 30 para ele poder parar aqui. Qual é o valor que eu tenho que colocar lá
na linha de comando. Alguém arrisca em falar aí? Eu não entendi muito bem como que vai fazer. Ó, eu quero colocar o ponto aqui, não quero? Sim, Ele tem que ficar afastado daqui para cá 30 e daqui para cá 30. tá. Eu quero que ele pare aqui. Ah, entendi. Pra andar na diagonal. Isso. Como nós fizemos aqui, ó. Tá lembrado? Uhum, O mesmo procedimento que eu usei para sair daqui, para fazer esse daqui, eu vou usar para cá. uhum. Então, qual é o valor que eu tenho aqui? 130. Vai ser... Pera. Não é 15, né? Não. 130,160? Vamos ver? Então ficou quanto? 100 e... 60. Pode explicar para a gente, querida, por que é 160? Aí os colegas também vão pegando um pouquinho aí. Eu não sei se tá certo. Mas eu fiz o seguinte: se até o retângulo, o último Até o retângulo, quadrado. Até o quadrado, né? até o quadrado foi 10, depois foi 50, aí a gente deu mais 10, aí foi mais 50 de altura, aí depois eu só somei mais um pouquinho para dar o distanciamento que você pediu. Não sei se a Isso, conta tá certa porque eu fiz de cabeça. isso. Mas, pessoal, pode fazer, pode usar a caneta aí, lapiseira, calculadora. É exercício mesmo de raciocínio aqui, tá bom? Tá legal? Então, ó, vamos lá, vamos fazer o seguinte, então. Eu quero atingir aqui, ó, daqui para cá eu quero que fique com 30, daqui para cá também 30. Tudo bem? Uhum. Se eu quero isso, eu tenho que entender o seguinte, ó. Qual é a posição do primeiro ponto desse quadrado? 10, não é 10? Sim ou não? Uhum. É Sim. 10. Sim. Qual é a posição desse ponto aqui, ó, em relação ao zero absoluto? É 60. Qual é o valor desse ponto aqui em relação ao zero no modo absoluto? 70. Qual é Uhum. o valor desse ponto aqui, ó, em relação ao zero no absoluto? 130? 130. Eu não tenho que subir 30 aqui e 30 aqui? Uhum. Sim. Qual o valor do ponto aqui? 160. Todo mundo conseguiu entender, sim ou não? Sim. Então eu vou colocar aqui, ó, 160. O que mais? 160. Tudo bem? Uhum. Foi. Legal? Ó, tem alguma coisa errada aqui, ó. Ó, não está alinhado aqui, ó. Ó, Ué. Ah, por causa que ele não está alinhado. Tem alguma coisa errada, alguma cota errada que nós colocamos, ou não. o retângulo tá com 70 por 50. Mas desalinhou. Tá bom? Beleza? Mas está na posição certa. Ok? Tá bom? Depois a gente vai checar isso aí. Então tá bom. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu quero trabalhar no modo relativo polar. Ok? Quanto que você quer fazer agora? Eu quero fazer um retângulo de 50 por 70. Que é o inverso do último. Isso. Só que eu quero começar, ó, fazendo ele nessa direção aqui, ó. Então, é, Primeira coisa, ó, o modo ele é relativo, sim ou não? sim, Então o que eu tenho que fazer primeiro? arroba. Próximo passo. 0.
Vamos lá. Então, agora no modo polar, gente, como é que eu faço? Eu coloquei o arroba, né? O próximo passo agora é eu falar para ele qual é o valor da cota no modo relativo. Eu quero subir aqui, ó. Qual o valor da cota no modo relativo? No modo relativo, hein? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Ó, quero subir aqui, ó. No modo relativo. Qual o valor dessa distância? É um retângulo de 50 por 70. Qual o valor desse eixo aqui, gente? Ó, ele é 50 por 70, então significa o seguinte, que x é 50 e y é 70. Qual é o valor do eixo y? 70. Então, a primeira coisa que eu coloco é o valor do eixo, 70. Ok? Próximo passo. No próximo passo agora eu tenho que colocar um símbolo de menor que representa ângulo. Vou colocar um símbolo de menor aqui. Opa, cadê? Sumiu aqui do teclado. Aqui, daqui. Símbolo de menor. Tá legal? E agora eu tenho que falar pelo seguinte, ó. Para qual ângulo eu quero que ele vá? Que ângulo que eu quero que ele vá? Lembrando, ó. Aqui é 0, 90, 180, 270. Ou aqui 360. Qual é a posição do ângulo que eu quero que ele desloque? 90. Vamos ver? Foi. Beleza? Uhum. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero mexer qual eixo agora? Eixo X. O modo é relativo ou é absoluto? Relativo. O que eu tenho que fazer primeiro? Arroba. Aí vai ficar arroba 50 menor que 0? Vamos ver? 50 menor que 0. Poderia colocar 360? Sim. Também. Tanto faz, né? Pronto. E agora? O que eu tenho que fazer? Deixa eu pegar uma outra pessoa aí. Fica quietinha agora você, hein, moça. Vamos lá. Ó. A menina foi embora, hein? Puxa vida, hein? Vamos lá, Pedro. Pode errar, viu? Sem problema. Pedro? Eu acho que o Pedro não está. E o Lucas está aí, Lucas? Tô aqui sim, professor. Vamos lá, então. No caso, bem, eu pensando como você fez anteriormente, você pegaria o 180 no caso, ou alguma coisa do tipo? Ó, vamos olhar aqui, ó. 0, 90, 180, 270, 0 outra vez. Então você pegaria o 270, no caso? Tá, mas o que eu tenho que fazer primeiro? 70 maior que 270? O modo, ele é absoluto ou ele é relativo? Ele é absoluto? Não, Ele é relativo. ele é relativo. O Arroba. modo Coloca modo arroba, relativo, arroba. Ele é relativo polar ou retangular? Retangular? Não, polar. Polar, tá. Quando o modo é polar, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu coloco o ângulo ou eu coloco o valor que eu quero que ele desloque? Putz, professor, agora eu vou chutar mesmo. Acho que você tem que colocar o valor, Chutou mas eu não bem, sei. chutou bem, cara. Chutou bem. Vamos lá. E quanto é o valor? 70 maior que 270, alguma coisa do tipo? 70. Não é maior, é menor, viu? 70 é Beleza. deslocamento. E agora? Símbolo de menor, né? Representa o ângulo. Que ângulo que é?
Para qual ângulo ele vai? 270 graus? 270. Vamos ver? Pronto. Legal? Já ficou mais fácil aí pro Pedrão, né, Pedrão? Vamos lá, Pedro. O que tem que fazer agora? O Pedro abandonou o barco. Vamos lá. Cláudio. Cláudio Otávio. Fala pra gente, cara. Oi, O que eu tenho que fazer agora? dá pra apertar o C e fechar também? E qual seria outro modo de fazer isso aí? Não quero fazer com a letra C. Quero fazer de outro jeito. Tem que dar o comando pra dar é relativo, né? Fala. Então, velho, eu tenho que escrever então aqui. Ai, caramba, calma aí. Esqueci o nome do negocinho. É o arroba, Isso. daí tem que colocar o 50, que é o valor que vai andar, e maior que 180. Maior ou menor? 50 é maior que 180. Não, é maior, o símbolo de maior ou o símbolo de menor? Maior. Certeza? É, não é? Certeza que é símbolo de maior? Não, é o contrário, disfarce. Falei errado. Senão ia passar. Menor do que quanto? O ângulo. 180. O ângulo é 180. Beleza? Fechou. Agora é só apertar o Enter e apertar o ESC, ó. Pronto. Uhum. Tá feito. Modo absoluto, modo relativo retangular e o modo relativo polar. Ficou claro isso aí, gente? Alguma dúvida? Agora não. Eu entendi. Acho que tá ótimo. Professor, eu só tenho uma dúvida assim. É porque no exercício, no lado que eu fui fazer assim, por que é 270? Eu não entendi muito bem Por que isso. 270? Porque, ó, ângulo 0 ou 360, ângulo 90, ângulo 180 e ângulo 270. Se você fizer um círculo, imagine que aqui tem um círculo, beleza? Isso aqui não é um quadrante? Aqui não é um quadrante? Sim ou não? Sim, sim. Nesse quadrante aqui, ó, esse eixo vale 0 ou 360 e esse eixo vale quanto? 90. Continua rodando. 90. Mais esse ângulo aqui, ó, aqui está formando qual ângulo? Ângulo de 90. 90 mais 90 dá quanto? 180. Aqui forma um ângulo de 90 graus também? Sim ou não? Aqui, ó, esses dois eixos, esse eixo com esse aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus aqui? Um ângulo reto? Forma, né? Sim. Então, se eu tenho 180 aqui e eu tenho um ângulo reto que vale 90, qual é o valor desse eixo? 90 mais 200 e? 270. 270. Legal. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui também? Também. Sim, tem. Então, seria o quê? 270 mais 90 dá quanto? 360. Fechou? Por Sim, isso que sim. você deslocou aqui, ó, 270. Você falou para ele, ó, quero que você desloque 70 milímetros para um ângulo de 270. Ele veio aqui, ó, pá, bateu aqui. Fechou? Fechou. Beleza. Valeu, Mais professor. alguém? Mais alguém, gente? Não. Tá bem. Eu vou mandar para vocês os slides, né? Eu quero que vê se todos têm computador, né? Então eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Para a próxima aula, tenta refazer esse exercício aqui. Tá bom? Então eu tenho um quadrado de 50, distância daqui para cá 10. Tem um outro objeto aqui, que agora é um retângulo.
de 70 por 50. E tem um espaço aqui de quanto? De 10 também. E aqui eu tenho um outro retângulo com espaçamento nesse eixo e nesse eixo de 50. E o retângulo é de... Agora eu inverso disso aqui, tá? É 50 por 70. Tá bom? Difícil, pessoal, visto? Não, é mais prática mesmo. É mais prática, né? Uhum. Então não dá... Eu aconselho vocês a fazer o seguinte. Tudo bem que a gente sabe que tem alguns que vão chupinhar. Não tem problema. Mas eu acho melhor você fazer errado do que você puxar do outro. Porque depois, na hora da avaliação, você não vai conseguir fazer. Tá bom? Então eu peço gentilmente a vocês que façam o seguinte. Conversem com os colegas, né? Tá gravada essa nossa aula aqui. Vou disponibilizar ela daqui a pouquinho. E aí conversem com os colegas para eles poderem tentar fazer. Eu peço a vocês assim encarecidamente, não passe para eles o objeto pronto. Não passe. Tá bem? Deixa ele vir aqui, olhar o vídeo, tentar entender como é que foi feito para ele tentar fazer também. Porque senão depois não vira, né? Na hora da avaliação aí vai ser prejudicado. Ficou claro, turminha? Sim. Ficou. Tá bem. Então o nosso próximo encontro é na segunda-feira, É na né? segunda? Segunda. É às 9, né? Das 9 até as 11. Isso, 11. Tá Aí bem? 11 a gente tem outra aula. Tudo certo? Sim. Então tá bom. Vou parar a gravação aqui primeiro, a presença de vocês aí, vou parar a gravação.